Vocês estão visualizando o slide aí? Uhum. É. Então tá, então a gente vai entrar em outras análises que aparecem em relação à marcha. Uma delas, a mais clara, é a velocidade, né? Velocidade que você está se movimentando. Geralmente é descrita em metros por segundo ou quilômetros por hora. Um outro conceito relacionado à marcha que pode aparecer é o conceito de cadência, né? Também chamado de número de passos completados por unidade de tempo. Geralmente ele é descrito em um minuto. Quem está habituado a usar algum tipo de aplicativo de corrida, seja ele pelo celular ou algum relógio, já deve ter visto isso, cadência. Quem aí já viu? Eu Já viram? Cadência? Então, esse cadência, ele descreve a quantidade de passos que você dá em um minuto, né? Essa quantidade de passos que você dá em um minuto tem a ver com a velocidade e tem a ver com a frequência de passos, né? Que eu vou falar mais à frente ali. Então, a cadência, cada pessoa possui uma velocidade de caminhada. Essa variabilidade pode depender de duas outras variáveis que eu vou mostrar na frente, que é o comprimento da passada, que a gente viu ali anterior, que tem relação com o comprimento da perna, né? Então, o comprimento da passada tem a ver com o tamanho da perna. Então, se você pensar assim, imagina você carregando uma criança de 3 anos. Você dá a mão para a criança e está caminhando. Enquanto você dá um passo, essa criança vai ter que dar dois. Né? Por quê? Porque o comprimento da sua passada é maior devido ao seu tamanho, e essa criança, para andar junto com você, o comprimento da passada dela é menor, porque a criança é muito menor, e aí ela vai ter que aumentar a frequência de passos. Né? Então, número de passos num determinado tempo dela, ela vai ter que aumentar isso. E isso a gente pode chamar de cadência, nessa frequência de passos, também chamar de cadência, que é esse número de passos em um determinado tempo. Mudanças realizadas na velocidade de caminhada são feitas alterando duas variáveis, né? Então, quando você sai de uma caminhada para uma corrida, você tanto altera o comprimento do passo, como também aumenta a cadência. Você aumenta o comprimento da passada e aumenta a cadência, né? Você pode aumentar a sua velocidade de duas formas, ou aumentando essa distância de um pé para o outro, que a gente chama de comprimento da passada, ou a cadência, a quantidade de vezes que você pisa no solo. O aumento da velocidade reduz todas as fases da marcha. Então, quando você sai de caminhar para correr, há uma tendência a reduzir todas aquelas fases da marcha envolvendo balanço, apoio e apoio duplo, podendo, inclusive, o apoio duplo ser removido, né? Geralmente, quando você está correndo, você não tem fase de apoio duplo. Aqui estão uma tabelinha mostrando algumas das características da marcha. Essa tabela, ela compara aqui homens e mulheres. Ela mostra a velocidade aqui está em metros por minuto, que é uma variável, mostrando que os homens tende a, de modo geral, caminhar um pouco mais rápido que as mulheres. E o que explica esse caminhar um pouco mais rápido dos homens? Se a gente pensar na cadência, quantidade de vezes que você pisa no solo por minuto, os homens têm uma frequência menor, né? Mesmo assim, eles têm uma maior velocidade. Por que os homens têm uma maior velocidade? Porque o comprimento da passada do homem é maior do que o da mulher, né? Então, esse passo mais largo faz com que acabe afetando a velocidade positivamente. Lembrando que a velocidade aumenta se você aumentar a cadência também, tá? Tá claro isso para vocês, pessoal? Quando eu falo de cadência, quantidade de passos que você dá por minuto? Professor, Hum, eu tenho uma dúvida. Antes de você falar, eu tinha em mente que era o contrário. como Que assim? você aumentando a velocidade, você diminui a cadência num certo tempo.
que o número de vezes que você vai estar com contato no solo vai ser menor, se aumentando a velocidade. Não, uma coisa é você diminuir o tempo de contato com o solo, que você está correto. Quando você está correndo, você reduz o tempo de contato com o solo. Mas o número de passos que você dá por minuto, quantidade de vezes que você toca o solo é maior. Por Não, exemplo, até menor, ué. Não, o Assim, que muda... eu tenho em mente, tipo assim, uma corrida, por exemplo, de Bolt. Bolt e os outros corredores, todos eles correm 100 metros, mas porém Bolt mesmo assim ele tem uma cadência menor que os outros. Que a passada dele é maior e ele é mais rápido também, e a cadência dele acaba sendo menor também. Mas é isso. Exatamente, mas isso é o que a gente está mostrando aqui, ó. Você tem um número de passos menor porque você tem, porque na comparação, porque você tem que levar em consideração o seguinte: você está comparando atletas que estão correndo numa velocidade muito semelhante e que no caso do Usain Bolt ele é muito maior do que os outros competidores. Mas o que eu Sim. estou dizendo é o seguinte: imagina você na sua situação. Imagina que você quer. Se você fizer uma caminhada durante um minuto, né? Imagina, você está dando um passo, você pisa agora, aí você tem. Até você dar o outro passo, você permanece muito mais tempo em contato com o solo, né? Então, assim, o tempo que você fica, o número de passos que você vai dar em um minuto, ele vai ser muito menor. Né? Por exemplo, em um minuto caminhando, você pode até fazer esse teste. Você fala assim: vou caminhar durante um minuto e vou contar quantos passos eu dei. Né? Você vai ver que se você, nesse mesmo minuto, em vez de caminhar, começar a correr, o número de vezes que você vai pisar no solo ele é muito maior. Por quê? Porque essas duas variáveis, Mesmo comprimento de passo e cadência, influenciam a velocidade. Se eu quiser aumentar a minha velocidade de movimento, eu posso ou aumentar o comprimento do passo, pisando mais longe, ou aumentar a frequência que eu dou esses passos. Qualquer um dos dois vai aumentar a velocidade. na época eu estava em mente que a distância era fixa, entendeu? Ah, sim. Eu estava em mente que Realmente. se eu botar a Nesse distância fixa e eu aumentar a velocidade, a cadência vai ser menor. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, não sei se vocês conseguiram entender o que a gente está discutindo aqui. Que, de fato, quando você tem a mesma distância, se um sujeito tem um comprimento de passo maior, ele vai dar uma quantidade de passos menor. Por exemplo, imagina, você tem 100 metros para percorrer. Se cada passo seu é 1 metro, né, você vai ter que pisar 100 vezes no solo. Agora, se o comprimento do seu passo for de 2 metros, em vez de você pisar 100 vezes no solo, você vai pisar 50 vezes no solo. Mas aí a gente está falando de uma mesma distância, né? O que eu estava querendo dizer é o seguinte, que independente da distância que você se movimentou, se você quer aumentar a sua velocidade, ou você aumenta o comprimento do passo, ou você aumenta a cadência. Um exemplo muito claro é esse primeiro exemplo que eu dei do adulto e da criança. Os dois estão caminhando da mesma velocidade, né? Qual é a diferença? O adulto, ele para manter uma certa velocidade, ele fez o que? Ele aumentou o comprimento do passo, né? O passo dele é mais largo. E a criança, para ela acompanhar a mesma velocidade, o que ela fez? Como ela não consegue aumentar o comprimento dessa passada, o que ela faz? Ela aumenta a cadência. Então ela compensa esse comprimento da passada mais curto, aumentando a cadência. Então qualquer uma dessas duas variáveis vai afetar a velocidade. Tá? Beleza para todo mundo aí? Todo mundo conseguiu entender o raciocínio? Sim. Não, tá beleza. Beleza. Uma outra coisa que aparece em relógio, acho que foi o Ernesto que mandou, não foi, Ernesto? Tá aí? Tá me ouvindo? Ernesto? Tô sim. Foi o Pace, não é Tô que você sim. falou aqui agora para mim? Foi isso mesmo. Outra coisa que aparece, quem já usou aí relógio, aplicativo de corrida, uma outra variável que aparece é o chamado Pace, tá?
O que é isso? O pace ele é considerado como um ritmo de corrida. O pace é uma maneira de medir a velocidade. Geralmente a gente mede velocidade de que maneira? Metros por segundo, que é menos habitual, mas o que a gente usa mais é quilômetros por hora. Isso todo mundo conhece, que é a quantidade de quilômetros que você percorreu dentro de uma hora. O pace, ele está relacionado ao tempo que você levou para completar um quilômetro. Ou seja, quanto tempo você gastou para completar um quilômetro, né? Essa é a ideia do pace. E os corredores, de um modo geral, eles usam muito essa ideia de pace. Eles não costumam muito falar em velocidade. Eles falam muito do pace. Mas é possível converter tanto o pace em quilômetros por hora, como também quilômetros por hora para pace, tá? Eu, particularmente, nem gosto do pace. Não sei, me incomoda. Eu gosto da velocidade. Vou dar um exemplo para vocês. Vou abrir a calculadora aqui, para a gente só brincar, para vocês entenderem como é que faz essa conversão. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar a calculadora. Vocês estão vendo a calculadora aí na tela? Não. Não? Ixi, agora, como é que eu faço para compartilhar isso? Acho que eu tenho que compartilhar a tela, peraí. Estão vendo a calculadora aí? Sim. Vou dar um exemplo desse pace aqui, ó. Esse aqui é um registro que eu peguei do meu próprio relógiozinho aqui, que é um relógio que marca esse pace. E aí ele está mostrando aqui, ó, ao longo de 20 minutos de caminhada, corrida, esse ritmo descrito em pace. E aqui ele dá um pace final aqui médio de 5,35 minutos por quilômetro. Então, o pace ali de 5,35. Se eu quiser converter esse pace em quilômetros por hora, como é que eu posso fazer isso? Primeiro, se eu quero converter em quilômetros por hora, e ele está em minutos e também em segundos, porque 5 é minutos e 35 aqui seria segundos, o que eu tenho que fazer primeiro? Descobrir esse tempo, quanto que ele representa em segundos, né? Então, por exemplo, 5 minutos, ele é igual a 5 vezes... Cada minuto tem 60 segundos, é só multiplicar 5 vezes 60. Opa, peraí. 5 vezes 60. Então, eu sei que em 5 minutos eu tenho 300 segundos, mais os 35 segundos aqui, ó. Então, vou somar mais 35. Então, eu cheguei a um total de 335 segundos. Ou seja, o que esse pace significa? Significa que para correr 1 quilômetro, eu gastei 5 minutos e 35 segundos. Ou, para correr 1 quilômetro, eu gastei 335 segundos, certo? Como é que eu faço, então, para converter isso em quilômetros por hora? Vou transformar isso tudo em uma unidade que depois é mais fácil calcular. Por exemplo, 1 quilômetro é igual a quantos metros? 1000 metros. 1000 metros, certo? Se eu pegar 1000 metros e dividir por esse tempo, eu não vou ter uma velocidade, metros por segundo? Sim. Sim, né? Porque uma medida de velocidade é metros por segundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa distância de 1000 metros, que é igual a 1 quilômetro, e dividir pelo tempo que eu gastei para fazer isso, que foram 335 segundos. Então, vou fazer aqui, ó, 1000 metros dividido por 355, que eu falei, né? 55. Então, eu chego a isso aqui. Não? Oi? 335, não? Ah, foi mal. Então, peraí, deixa eu voltar aqui, ó. 1000 metros dividido por 335, que é o tempo, ó. 1000 metros dividido pelo tempo em segundos. Vou chegar a esse valor, 2,98. O que é isso? É a minha velocidade em metros por segundo. Ou seja, eu estava correndo a 2 metros
2,98 metros por segundo, tá? Se eu quiser transformar isso em quilômetros por hora, eu uso uma regra de 3. Quando a gente... Quem vai lembrar de matemática aí vai lembrar que quando eu quero converter metros por segundo para quilômetros por hora, basta eu multiplicar... É porque tem alguém com microfone ligado aí, Gente, tá quem tiver atrapalhando com o fone ligado aí, desliga aí que tá atrapalhando aí. Vacilou muito, né? E eu não quero expor o meu próprio Netinha, projeto para Manete, o microfone. posso continuar? Todo mundo tá entendendo o raciocínio até agora? Pode continuar, professor. Então, ó, retomando. Então, em 1.000 metros, eu gastei esse tempo aqui, ó, de 335 segundos, né? Então, se eu pego 1.000 metros e divido por 335 segundos, eu encontrei que a minha velocidade é de 2,98 metros por segundo. Se eu quero converter metros por segundo para quilômetros por hora, basta fazer uma regra de 3. Que, de modo geral, quando a gente quer converter metros por segundo para quilômetros por hora, basta multiplicar isso daqui por 3,6, que seria um resumo da regra de 3. Então, eu descubro que esse pace, que é de 5,35, né, que é o pace que eu estou correndo, é a mesma coisa que 10 km por hora, 10,74 km por hora. Então, um pace de 5,35, que significa percorrer 1 km em 5 minutos e 35 segundos, se convertido em velocidade, significaria correr a 10,74 km por hora. Tá? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que o pace é a mesma coisa que velocidade. Tá? O pessoal da corrida, eles gostam mais de usar pace, né? Até porque dificilmente o cara treina por 1 hora, então o pace fica uma variável mais sugestiva, né? Eu particularmente nem gosto de usar o pace, inclusive o próprio reloginho aqui meu, por exemplo, ele marca em pace, ele não marca em velocidade. Mas eu fui lá na configuração dele, porque me incomoda, eu gosto de quilômetro por hora, e mudei para, em vez de me apresentar o pace, ele me mostrar a quilometragem, tá? Ernesto, tranquilo então? Deu para entender? Deu sim. Mas tem aplicativo que eu consigo mudar, em vez de mostrar o pace, mostra a velocidade por hora? Eu sei que alguns dá. Eu usava um de celular que era o Runtastic, se eu não me engano. Lá nas configurações dele, você consegue trocar pace para quilômetro por hora. Sim. Depois eu vou procurar Então, nesse muito meu, ver se eu consigo provavelmente trocar. o outro dá, porque é a mesma coisa, tá? É porque o pace acaba sendo... o pessoal da corrida usa mais pace, eles gostam do termo pace, eles se adequam melhor a essa ideia de pace. Eu não gosto, eu gosto de quilômetro por hora, tá mais no que eu gosto de visualizar, né? Mas, assim, é a mesma coisa. Vamos lá. Outra coisa legal desse relógio, eu até falei lá da cadência, que as coisas vão ficando tão evoluídas do ponto de vista da tecnologia que é bom a gente estar sempre acompanhando. E no próprio site da Garmin, que é um desses aplicativos aí de relógio, a Polar também tem lá os seus recursos, né? Ela traz uma tabelinha, isso aqui eu tirei do próprio aplicativo, tá? Que ele mostra a cadência. Lembra? Cadência é o número de passos por minuto. E ele faz uma classificação aqui, ó, verde e laranja. Eu vou mostrar mais à frente. Aí é que ele está mostrando, isso aqui foi uma corrida minha, eu só tirei lá o gráfico só para mostrar para vocês. Ele está mostrando que a maior parte do tempo a minha cadência estava numa classificação verde. E aí olha só que legal que o aplicativo dá. Ele mostra diferentes cadências com cores diferentes. Então, pegando aquele exemplo ali, dá para ver que a maior parte do tempo eu fiquei na zona verde, que era uma cadência de 164 a 173 passos por minuto, né? E olha só, em alguns momentos eu fiquei no laranja, entre 153 e 163 passos por minuto. Aí olha só que legal a informação que o Garmin traz. Ele faz assim, ó, a Garmin fez uma pesquisa com muitos corredores de todos os níveis. E aí ele diz assim, ó, no geral, os corredores
corredores mais experientes tendem a ter uma cadência mais elevada. Um alvo frequentemente citado para a execução da cadência é de 180 passos por minuto. Então, parece que os atletas mais de ponta, vamos dizer assim, a cadência deles fica mais próximo disso daqui, ó, de 180 passos por minuto. Cadências mais elevadas estão associados a uma maior... Não, deixa eu só completar essa frase aqui, ó. Olha só que legal isso aqui, ó. Então, só pegando até aqui esse ponto que eu falei. Se eu sei que a minha cadência está no verde e que geralmente os atletas de elite estão mais próximos disso daqui, isso pode ser até uma variável para observar no treinamento do meu aluno, do meu cliente, né? Significa que talvez esse é um ponto que possa ser modificado na corrida dele, tá? Por que eu digo que talvez? Porque tem que levar em consideração que, por exemplo, tudo bem, eu não sou nenhum corredor profissional, tanto que vocês viram ali minha velocidade de 10 km por hora. Geralmente os caras de ponta que corre maratona e que treina mesmo, os caras fazem 14, 16, 18, os atletas de elite é 20, 21 km por hora. Vocês viram ali que o meu era 10, né? Então, com certeza, eu estou longe de ser um atleta mesmo de elite. Eu sou um amador muito meia boca mesmo. Mas o que tem que ser observado? Que eu queria chamar a atenção. É claro que a cadência é uma variável importante, mas a gente tem que considerar também o biotipo das pessoas, né? Por exemplo, eu tenho 1,86 m. Quando você olha o perfil dos maratonistas, geralmente são atletas mais baixos, 1,70 m, 1,80 m, talvez até um pouco mais baixo, né? 1,80 m é até alto para um maratonista. Então, tem que levar em consideração isso também. Mas é legal essas informações, porque alguns aplicativos, eles trazem uma série de informações, igual a essa questão da cadência. Qual é a cadência média dos atletas mais experientes? Então, isso ajuda até mesmo no monitoramento do treinamento desse indivíduo, né? Para ver se ele está próximo daquele grupo de elite ou não, e até mesmo pensar na biomecânica da corrida. Que é a outra frase que ele traz aqui embaixo. Ó. Olha só que interessante. Ele diz o seguinte, ó, cadências mais elevadas estão associadas a uma oscilação vertical mais baixa e um menor tempo de contato com o solo. Uma coisa interessante, vou até voltar aqui para a câmera. Por que essa informação de oscilação vertical é importante? Vocês estão me visualizando aí na câmera? Então, né? Lembra o seguinte, que quando você fala em corrida, a intenção de quando você pisa, bota o pé no solo, o que você quer é se deslocar para frente, né? Só que quando você gasta energia para se deslocar para frente, parte dessa energia faz com que você movimente na vertical, ou seja, para cima e para baixo. E que quanto mais você se movimenta para cima e para baixo, mais energia está sendo desperdiçada. Por quê? Porque em vez de você estar usando energia para caminhar para frente, você está usando energia para movimentar para cima e para baixo. Então, o que essa informação traz da cadência, por exemplo? Ela diz o seguinte, se o número de passos é baixo, né, se a gente pensar aqui numa condição de vermelho, de 153 passos por minuto, isso pode significar que você está tendo uma grande oscilação vertical e pouco deslocamento, né? Então, ou seja, existe talvez até mesmo, você pode até analisar essa cadência e relacionar com a técnica de corrida do indivíduo, tá? Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer aqui. Vocês entenderam o que eu falei? Pessoal? Entendi. Sim, professor. Então, eu só queria mostrar para vocês. Tem vários. A Polar, que é outro grupo que investe muito nesses aplicativos de relógio, traz várias informações, tá? Então, é sempre bom a gente acompanhar, saber o que está rolando aí, principalmente para quem quer trabalhar com grupos de corrida, tá? Então, vamos lá. Movimentos articulares durante a marcha. Aqui tem um exemplozinho. É mais para a gente observar, assim, né? Não é tão importante, mas mostrando que durante a marcha você tem lá
os movimentos na região pélvica. Então, aqui está mostrando movimento pélvico em graus. Ó. A gente percebe que a pelve, aqueles movimentos de anteroversão, retroversão da pelve, porque quando você flexiona e estende o quadril, a pelve também se movimenta. Mas que os movimentos na pelve eles são pequenos, né? São em torno ali de alterações de 5 graus, ou positivo ou negativo. Pessoal, quando fala de graus positivo e negativo, não é necessariamente negativo, né? Geralmente positivo aqui, se eu não me engano, está relacionado, ó, esse valor positivo aqui está relacionado a uma anteroversão, né? A pelve está vindo para frente, e o valor negativo a uma retroversão, tá? O valor positivo e negativo é só para indicar, né? Vou mostrar o outro aqui, exemplo, do quadril. Então, a gente vê aqui, ó, que valores positivos significam flexão e valores negativos, extensão. E aí está mostrando aqui, nos vários ciclos da marcha, os ângulos que acontecem no quadril. Você chega a ter até 30 graus de flexão e 10 graus de extensão nessa fase aqui, ó. Né? Extensão 10 graus e nessa fase aqui, máxima de 30, ou nessa fase aqui, ó, próximo de 30 graus de flexão do quadril. Temos movimento no joelho, os movimentos no joelho são mais amplos, ó. A gente consegue ver que tem fases onde essa flexão chega próximo de 60 graus. No tornozelo, você tem lá os movimentos de dorsoflexão e flexão plantar, né, com maiores valores aqui para dorsoflexão, em torno de 20 graus nessa fase aqui, que ele está mostrando aqui, daqui para cá, né? Flexão plantar, acho que eu falei o contrário aqui, se eu não me engano. E outra coisa legal em relação à marcha, os tipos de pisada. Essas aqui vocês possivelmente já ouviram falar. Isso até certo tempo era muito falado aí na hora de vender tênis, né? Ah, mas como é que é o tipo de pisada, né? Então, basicamente, nós temos aí 3 tipos de pisada. A pisada neutra, onde a gente percebe um alinhamento entre esse osso calcâneo e a linha que passa no meio da perna. Uma pisada do tipo pronada, onde o pé ele fica... Opa, voltou o slide aqui. O pé fica suportado pela planta do pé, né? Então a gente vê aqui, ó, que essa linha entre o tendão calcâneo e a perna forma um ângulo onde, de modo geral, o arco do pé ele fica todo apoiado no solo. E aí a parte interna do pé, ela tem um maior contato ali com o solo. E o tipo de pisada supinada, que novamente você perde esse alinhamento entre o osso calcâneo e a linha da perna, só que numa posição invertida, né? Que seria uma pisada supinada, e a tendência para você ter um maior contato da área externa do pé, que entra em contato ali com o solo. E geralmente isso pode ser percebido quando você avalia o tênis de uma pessoa, um tênis que ela usa há muito tempo. Se ela gasta muito o lado externo do tênis, pode indicar uma pisada supinada. Se há um desgaste maior da parte interna, pode indicar uma pisada pronada. Agora, quando o desgaste é muito semelhante, tanto na parte interna quanto externa do tênis, seria uma pisada do tipo neutra, tá? Vocês já ouviram falar nisso? Tipo de pisada para tênis? Já. E aí, geralmente, a ideia desses tênis é tentar minimizar essas alterações. Por exemplo, um tênis de pisada pronada, a tendência é que a parte interna dele tenha uma leve inclinação para tentar compensar isso daqui, empurrando, né, a perna para ela ficar numa posição mais próxima de uma posição neutra, né? Ou vice-versa. Um tênis de pisada supinada teria a parte mais externa um pouquinho mais alta que a parte interna, para tentar colocar uma pisada do tipo mais neutro. Beleza? Aí que tá os exemplos que eu falei ali, ó.
Outra coisa que dá para fazer para avaliar a pisada, que é bem legal, você pode manchar o seu pé de tinta, colocar umas folhas de papel no solo e caminhar nessas folhas de papel, né? E aí o que vai acontecer? Seu pé ele vai ser marcado ali naquela folha de papel. E dependendo de como é que esse papel fica, como é que o seu pé marca essa folha de papel, você teria essas 3 características. Então perceba que na pisada neutra, o arco do pé ele não entra em contato com o solo, então ele não marca ali o solo. Já numa pisada pronada, que o arco do pé ele toca o solo, você vê uma área maior. E na pisada supinada, que engraçado, ó, você quase não, aqui no centro aqui, você quase não tem uma marca, porque o pé fica todo pisado, o suporte do peso do corpo fica todo na parte externa do pé, e há uma diminuição dessa área aqui. Então, até dá para fazer uma análise mais qualitativa do tipo de pisada com essa estratégia. Você simplesmente poderia molhar teu pé com tinta guache, colocar umas folhas assim espalhado num corredor e andar por cima dessas folhas para ter uma noção desse tipo de pisada, tá? É uma análise que dá para ser feita. Beleza? Beleza. Então, se alguém tiver interesse aí... Fala. Pronação e supinação traz algum malefício para quem tem esse tipo de pisada? Então, todo tipo de pisada, esse tipo de pisada, ela pode ter uma sobrecarga um pouquinho maior. Por exemplo, quem pisa assim, ele pode ter uma tendência de sobrecarga na articulação porque assim, vai mudar não só a sobrecarga no tornozelo, mas isso vai afetar o joelho, né? Vou mostrar um videozinho ali que ele vai mostrar que, dependendo da pisada, isso provoca alterações na tíbia, ela pode ter uma movimentação, uma rotação interna ou externa, dependendo do tipo de pisada. Então, assim, há uma tendência de sobrecarregar mais as articulações em determinados pontos. Mas, assim, eu também não sei me aprofundar exatamente em quais articulações, quais tipos de pisada causam efeitos deletérios, não. Mas, de fato, tem alguns tipos de sobrecarga de acordo com esse tipo de pisada, né? Maior chance de lesão, de repente, dos ligamentos dessa região medial, vai ter alteração no joelho, né? Vai ter alteração no quadril, então ele está mais sujeito a lesão, tanto a pronada quanto a supinada. Essa pronada aqui, né, de sentir dores na planta do pé também, por causa do arco do pé, que não tem suporte, ele desaba, né? Então, assim, não sei te aprofundar tanto para te dar uma explicação de tudo o que acontece, mas afeta a sobrecarga nas articulações. Alguém ia comentar? Não, tranquilo, obrigado. Alguém ia comentar mais alguma coisa? Eu. Fala. Na minha família, parte de pai, assim, eu já tinha reparado há muito tempo já que todos os homens, assim, irmão do meu pai, inclusive meu pai e meu irmão, eles têm uma passada diferente. Tipo assim, eles pisam com o pé mais para dentro. E isso às vezes provoca... Oi? Essa pisada aqui, ó, é a pronada que você está falando? Isso, aham. E isso provoca, assim, dores no pé deles, assim, em geral. Tipo assim, se eles ficarem muito tempo em pé ou andar numa distância um pouco maior, eles já sentem dificuldade. Todos eles, tipo, sem exceção, e eles são em 6 irmãos. Não, é isso que eu estava falando, né? Se a gente pensar no pé dessa pessoa, o arco do pé ele é importante, né? Você ter aquela curvinha ali na sola do seu pé, porque ele mantém a distribuição da carga que fica nos ossos do pé. Então, quando o pé desaba, né, que esse arco, ele... Não sei se vocês estão me visualizando aí, mas, por exemplo, você tem um arco do pé, aquela curvinha. Quando a pessoa tem aquele pé supinado, a tendência é ele não ter esse arco. E aí você tem uma distribuição maior de estresse, de sobrecarga nos ossos ali
do pé e que pode ser um dos motivos que eles sentem dor na sola do pé ou até mesmo no dorso do pé andando muito, né? Então, em alguns casos, é legal você ter um acompanhamento do ortopedista, porque você pode ter como uma estratégia fazer uma palmilha específica, né, para tentar minimizar um pouco essas sobrecargas. Sim, então pode ser questão genética também, vir da família. Não, com certeza. Isso aqui tem a ver com o biotipo da pessoa, com fatores genéticos. É igual o exemplo que eu dei lá, não sei se eu dei esse exemplo, mas a pessoa que tem um joelho valgo ou joelho varo, né, são biotipos das pessoas e que às vezes predispõem a um tipo maior de lesão ou de sobrecarga numa determinada articulação, né? Beleza? Ok, beleza. Tem, acho que até um vídeo, para quem me perguntou, acho que do tipo de pisada. Depois eu vou ver se eu compartilho ali com vocês também. É um vídeo longo, são 2 partes de vídeo de 2 horas que fala de análise da corrida. E em algum momento do vídeo eles falam dessa questão do tipo de pisada e uma predisposição a uma determinada lesão maior no joelho, se eu não me engano, né? Então depois, quem quiser, eu posso depois tentar achar o vídeo aqui e mandar para vocês. Mas assim, de modo geral, essas alterações vão acabar gerando sobrecargas nas articulações, mas aí para saber qual tipo de pisada causa o quê, aí teria que dar uma aprofundada mais, e eu também não conheço pouco sobre isso, tá? Vamos olhar algumas coisas em relação à análise de corrida. Outra coisa é o tipo de padrão de pisada no solo. Esse é um tema bem legal, chamado de ataque ao solo, que mostra 3 tipos de padrão com que as pessoas pisam no solo. Uma é chamada de pisada aqui com retropé, que seria a parte... Eu acho que faltou um pedaço aqui. Então, o pé ele pode ser dividido em 3 partes, né? Retropé, que é a parte mais posterior ali. Médio pé, envolvendo os ossos metatarsais. E antepé, envolvendo os ossos das falanges ali, metatarso e falanges. E aí o que é legal? A forma de pisar pode mudar. Inclusive, essa forma de pisar também se altera se você está caminhando ou correndo, ou se você está caminhando descalço ou de tênis, tá? Acaba mudando o padrão de pisada. Então, retropé seria esse primeiro contato ao solo com o calcanhar. Algumas pessoas, quando faz o primeiro contato com o solo, elas não fazem com o calcanhar, elas fazem com o meio do pé. Ou outras pessoas podem fazer esse primeiro contato com o solo com o antepé, com a parte mais frontal aqui da ponta do pé. Quer ver um exemplo disso? Vocês já repararam a diferença de caminhar descalço para correr descalço? Já tentaram fazer isso? Correr descalço e caminhar descalço. Estão me ouvindo aí? Eu acho que correr descalço... Eu caminho... Acho que correr descalço, primeiro exemplo vai tentar... Fala um de cada vez aí. Ah, fala, Thaís. Não, pode falar. Achei que correr descalço iria tentar nessa posição de pé, não? É isso aí, mas acontece. Se vocês testarem aí na casa de vocês, se tiverem um espacinho, caminha descalço e depois tenta fazer uma corridinha aí pra vocês vão ver. Vocês vão ver que quando a gente está caminhando descalço, a gente ainda pisa assim ou algo próximo disso aqui. Quando a gente corre, ou a gente pisa assim ou a gente pisa assim, né? Dificilmente descalço você vai correr pisando com o calcanhar. Parece muito óbvio, né? Porque o contato, esse impacto, ele vai ser muito maior dessa forma aqui. Então,
já vi alguns autores, inclusive, falando que quando você põe o tênis para correr, você acaba mudando um padrão de ataque ao solo, porque quando você está com tênis, aí quando você está com tênis, aí sim dá para você pisar com o retropé, porque o tênis tem lá um amortecedor, né? Então, algumas pessoas, quando estão correndo, elas de fato entram com o calcanhar primeiro, principalmente quando está de tênis, correndo. Agora, descalço, dificilmente você vai pisar assim, né? Porque aí o impacto com o solo ele é muito grande. Eu vou mostrar 3 videozinhos, 2 são bem rapidinhos, que mostram esse padrão de pisada e esse padrão de pisada, como que isso influencia no impacto, na força que ele gera ao solo. Beleza? Vamos abrir aqui o videozinho. Professor. Oi. Professor. Eu tô ouvindo. Quando eu estou fazendo a passada descalço, eu tenho uma maior percepção, ou estou equivocada? Quando você tem uma maior percepção do que você fala? Do solo, do contato. Sim, porque essa percepção, ela envolve informação sensorial, né? No nosso pé, nós temos raízes nervosas que estão lá no pé, que são responsáveis por perceber pressão, né, que é feito no pé, e também temperatura, né? Então, toda a informação sensorial do ambiente que você está pisando, ela vai do seu pé para o seu cérebro, e aí você tem essa percepção. Quando você está de tênis, essa informação sensorial se perde um pouco. Por quê? Porque existe entre o solo e seu pé você tem ali o calçado, né, que interfere nessa percepção do solo. Então, naturalmente, você vai ter uma menor percepção do piso com o tênis do que descalço. Não sei se é isso que você está me perguntando, se eu fui claro. É isso? Foi muito bem claro. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu já estava treinando, né, de tênis e passei a treinar descalço, e falo isso com relação à musculação. E o que eu percebi foi que eu tenho uma percepção melhor com relação a isso. Talvez até mais equilíbrio a gente poderia ter com o pé, porque um dos fatores que envolve o equilíbrio é a informação sensorial. Quanto mais informação sensorial a gente tem, mais fácil é de você se equilibrar. Quer ver um exemplo? Se você tentar se equilibrar de olhos fechados, você vai ter dificuldade. Se você botar um pé no solo e fechar os olhos, essa informação sensorial ela é muito importante para manter o equilíbrio. Então, quando você tira o pé, fica muito mais difícil de se equilibrar. Né? Então, essa informação sensorial a gente pode, não só da visão, mas a própria informação sensorial de tato, né? do pé no solo ali faz toda a diferença. Beleza? Sim. Pessoal, vou reproduzir o videozinho aqui só para vocês perceberem, tá? Ele vai mostrar 3 tipos de pisada. Nessa primeira é com ataque com calcanhar, a gente vai ver o impacto do solo. Olha só que legal, ó. Ele mostra 2 picos, né? Esse primeiro pico é do calcanhar e o segundo pico é do pé batendo no solo, né? Então você vê que o comportamento aqui, ó, o comportamento da força sobre o solo ele tem 2 fases de pico. Uma que é o primeiro calcanhar e depois o meio do pé. Aí eu vou mostrar o segundo vídeo, que é ele correndo sem entrar com o calcanhar no solo, que é entrando com o meio pé ali. Aí vocês vão ver que a curva é bem diferente dessa daqui. Vou produzir o segundo ali. Olha como é que agora a relação de força do solo é bem diferente quando ele pisa com o meio do pé. Ó. A gente não tem mais aquele segundo pico, aquele primeiro pico. Só tem o pico médio ali, né? Que é quando... se a gente for parar para pensar naquilo que eu tinha falado lá do centro de gravidade, ó,
Por que ele está aumentando aqui essa força no solo? Porque à medida que o centro de massa, o seu peso corporal, ele vai se movimentando aqui para a região do pé, a gente consegue perceber, né? Então você consegue ver essa carga do peso todo, e aí você percebe que existe um padrão de aplicação no solo bem diferente quando você pisa com o calcanhar e quando você pisa com o meio do pé. E aí eu vou colocar o terceiro vídeo, esse é um pouquinho mais demorado, mas é bem legal, que ele mostra a diferença desse tipo de pisada para esse tipo de pisada dos músculos que estão envolvidos em cada fase. Ele é um pouquinho mais longo, mas é bem legal também. Tá aparecendo aí o vídeo para vocês? Sim. Aí ele está mostrando lá, então, os tipos de pisada. Pisando com calcanhar, aquele ataque com o retropé. E ele mostrando a distribuição da carga, né? O que ele está mostrando ali, ó? Que existe quando você pisa, a força do solo, ela reage primeiro na tíbia, depois essa força passa para a coxa, para o fêmur, e é distribuída por toda a coluna vertebral. Estou mostrando ali a distribuição da força no solo. Aí ele mostrando a recepção com calcanhar, com o osso talo ali do pé, né? E ele mostrando agora a recepção com o meio do pé, centrando mais com o meio para a ponta do pé. Depois ele vai começar a mostrar as ações dos músculos. Aí ele está mostrando esse contato. Você tem um primeiro contato da carga no osso do talo, né? E depois com o meio do pé. Aí ele vai mostrar alguns músculos importantes, ó, gastrocnêmio sóleo, e ele vai mostrar como essa descarga que vai acontecer ali. Aí olha só que legal, ó. Ele está mostrando que quando você pisa com o meio do pé, essa fase, você tem... Vou até voltar aqui. Vamos lá. Ele vai mostrar que quando você pisa com o meio do pé, o gastrocnêmio, ele vai fazer uma fase excêntrica, né? Da fase excêntrica é o seguinte, quando você pisa com a ponta do pé, o próximo passo é o calcanhar entrar em contato com o solo. Então, o gastrocnêmio, ele age como um músculo que amortece um pouco esse impacto, né? Então, o próprio músculo diminui um pouco esse impacto, porque ele age de forma excêntrica, né, diminuindo a velocidade com que o calcanhar vai bater o solo. Ele vai mostrar ali, ó. E ele mostrando o gastrocnêmio, a gente vê agora o gastrocnêmio alongando. No início ele estava encurtado, logo depois, ó, alonga. Então, você tem um primeiro contato com a ponta do pé e depois o gastrocnêmio, né, agindo como freando um pouco esse impacto. E agora ele vai mostrar a diferença de quando você pisa com calcanhar. Ele mostra que quando você pisa com calcanhar, aí o padrão é um pouquinho diferente. Por que é um pouquinho diferente? Porque primeiro você bate com o calcanhar e depois a ponta do pé entra em contato com o solo. E aí a tendência agora é frear esse movimento da ponta do pé chegando ao solo. E aí quem vai fazer esse amortecimento não é mais tanto o gastrocnêmio, é mais o tibial anterior. É o que ele vai mostrar ali agora. Primeiro contato e aí o tibial anterior, por exemplo, que vai fazer mais essa distribuição, esse amortecimento um pouco da carga. Ele mostra a diferença desses dois músculos, o gastrocnêmio e os músculos da parte da frente, o tibial, para amortecer a carga quando você pisa com o calcanhar ou com a ponta, o meio para a ponta do pé. Acho que não tem. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. Ah, tá. Deixa eu ver. Vai mostrar. Quando a pessoa corre
Quando a pessoa corre e entra em contato primeiro com o calcanhar no chão, ela sente mais do que com a ponta do pé? Tipo assim, ela sente mais, como que eu posso dizer? Tipo assim, esforça mais para correr? Então, quando você entra com calcanhar, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui o vídeo. Só para mostrar. Quando você entra aqui com calcanhar, a tendência é que toda a carga que você impôs ali no solo, ela venha direto para o joelho. Há uma tendência de você ter uma sobrecarga maior, uma carga mais direta sobre o joelho, quando você pisa com calcanhar, tá? Quando você pisa com a ponta do pé, porque ó, nesse primeiro contato, a carga ela vai vir diretamente sobre o joelho, né? É claro que você tem o tibial anterior aqui freando a velocidade com que a parte anterior do pé toca ao solo, mas essa carga inicial ela tem uma distribuição maior para o joelho, quando você pisa com calcanhar. Quando você pisa com a ponta do pé, cadê o vídeo? Cadê a parte? Acho que está antes. Quando você pisa com a ponta do pé, essa carga ela é um pouquinho menor sobre o joelho. Por quê? Porque o gastrocnêmio ele faz ele suporta um pouco dessa carga. Por quê? Quando você bate a ponta do pé, a tendência é o calcanhar vir para baixo. E aí parte dessa carga vai ser distribuída para a parte posterior da panturrilha, tá? Então assim, o que muda nisso daí? Muda um pouco essa distribuição da carga. Pisando com a parte mais frontal, a tendência é que você tenha uma sobrecarga um pouco maior no gastrocnêmio. Pisando com o calcanhar, você vai ter uma carga um pouco maior no joelho e um pouco maior no músculo da frente da perna, igual a gente viu ali do tibial anterior. Tá bom? O professor. Não, é porque uma vez na academia, um personal me falou que eu corro com calcanhar, que encosto primeiro com calcanhar. E, tipo, eu sentia muita dor, assim, na canela, por causa disso. Deve ser por causa do jeito que eu corro. Porque você viu que na hora que o bonequinho pisa com calcanhar, a tendência é o tibial anterior fazer mais força? Você viu ali no vídeo? Vou mostrar aqui de novo, vamos ver se ele aparece. Ó, calcanhar, deixa eu ver se ele vai mostrar o músculo. Ele vai mostrar o tibial anterior. Então, há uma tendência maior de você talvez sentir essa canelite, né? Mas, assim, não é regra que você vai ter, mas pelo desenho ali, a gente consegue ver que há uma tendência maior. Quem mais ia falar alguma coisa aí? Eu, Ernesto. Fala, Ernesto. Eu fiquei com a dúvida, então, vamos supor, se você pisa mais com, igual você falou, o ataque ao solo com o calcanhar, seria o princípio o início da aceleração, e depois, quando você pisa com a parte frontal do pé, que é o antepé, seria mais a parte quando a pessoa cansa para fazer mais um amortecimento daquele peso, não sei, quando chega a fadiga? Não entendi, repete de novo. Tá, vamos fazer o seguinte. Iniciei a corrida, eu estou pisando mais com a parte do calcanhar. É quando você tem mais potência, você tem mais uma aceleração, entendeu? Só que quando você cansa, você começa mais a pisar com a ponta do pé, que seria mais uma desaceleração. Seria isso ou não tem nada a ver? Então, não tem tanto a ver. Pelo contrário até, né? Assim, porque se você parar para observar os corredores os corredores mais experientes, a tendência é a pessoa começar pisando com a parte da frente do pé. Eu vou até mostrar, acho que num vídeo mais à frente, que existem duas coisas que afetam a corrida, que além dessa carga que é imposta sobre a articulação do tornozelo do joelho, existe uma outra coisa importante, que é aonde está o seu centro de massa e aonde está essa base de suporte, porque isso vai influenciar a corrida. Eu vou deixar para comentar isso mais à frente, mas de modo geral, quando você está correndo, uma boa técnica de corrida envolve você fazer esse contato com o solo
numa posição do pé onde ele está mais próximo do seu centro de gravidade. Quando você pisa com o calcanhar, imagina você caminhando. Quando você pisa com o calcanhar, geralmente o seu centro de massa... Deixa eu voltar aqui para o vídeo para ver se vocês conseguem visualizar. Que eu consigo... Quando você está caminhando, por exemplo, imagina uma caminhada. O seu centro de gravidade está passando aqui no centro, aqui, ó, ele está caindo aqui no meio. E a tua perna que está dando o passo na frente, ela está lá na frente. Então, há uma tendência, num primeiro momento, você frear o movimento, né? Você está freando o movimento por quê? Porque a força no solo ele vai nesse sentido, ó, de baixo para cima. E aí você costuma frear o movimento quando você inicia esse contato com o calcanhar. Eu vou botar um vídeo mais lá na frente, vai ficar um pouco mais claro. Então, assim, há uma tendência de que quando você pisa com o calcanhar, você ser uma técnica que mais ou menos está relacionada quando você perde um pouco a técnica de corrida. Você vai ver que os atletas mais experientes, eles pisam com o meio do pé e sempre com o centro de gravidade muito próximo da base de apoio. E quando ele entra em fadiga, a tendência é ela começar a entrar com o calcanhar e fazer um barulho mais alto no solo. Tem até uns caras que dizem o seguinte: quando você vai numa maratona e você observa o primeiro quilômetro de corrida, você vê que os atletas passam sem fazer muito barulho no solo. Quando você vai lá para o final da corrida, parece que os atletas fazem um barulho maior no solo. Por quê? Esse barulho maior no solo, de certa forma, representa que você não está conseguindo distribuir a carga de uma forma mais homogênea, a carga que eu falo do peso corporal, e que pode ser um sinal de fadiga relacionado a uma perda da técnica de corrida, né? Um exemplo muito claro disso, quando você vai correr na esteira. Tem gente que vai correr na esteira e faz aquele barulhão, pá, 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 pá. Quer dizer, significa que ela está fazendo muita força no sentido para cima e para baixo, está gastando muita energia na vertical e também está gerando um grande impacto nas articulações, né? Porque ela está usando ela não amortece o impacto ao solo, é um impacto muito seco, e aí fica aquela esteira fazendo aquele barulhão, pá, pá, pá. Agora, você observa um cara mais experiente correndo, eu vou mostrar num vídeo mais à frente, talvez eu consiga explicar melhor. Mas quando você vê um cara mais experiente, geralmente o centro de massa dele cai muito próximo da base de contato. E aí, esse impacto no solo também ele é reduzido, né? Então, ele tem um estresse até menor. Vou deixar um vídeo mais na frente ali e vou explicar, mas eu diria assim, que o normal é a pessoa entrar assim. E quando ela começa a fadigar e tal, ela talvez muda algo mais próximo disso daqui. Mas não é todo mundo, né? E não é uma regra, assim, em geral. Beleza. Aqui tá mostrando... aqui é só para mostrar aquilo que eu falei para vocês, que na fase de caminhada a gente tem uma fase de apoio e uma fase de balanço. E na corrida, além dessa fase de apoio e balanço, você tem uma fase de suspensão, que é quando os dois membros estão fora do solo, né? Porque em alguns momentos isso aqui acontece. Isso aqui eu já falei, que são as mudanças na análise de corrida. Você, durante a corrida, se você quer aumentar a velocidade, você tanto pode aumentar o comprimento da passada como da cadência. Tem um videozinho. Agora acho que é o vídeo do Usain Bolt, que é bem legal esse videozinho aqui, falando da análise biomecânica. Vocês estão vendo o videozinho aí? Sim, estou vendo. Sim. Esse vídeo é bem legal, que ele vai mostrar a diferença do Usain Bolt para os outros corredores, né? Tanto de comprimento de passada, frequência de passada. Mas acho que esse vídeo não é um vídeo completo. Não, esse não é o vídeo completo. Deixa eu ver aqui que eu salvei esse vídeo no meu computador. Deixa eu só ver aqui. Tá, deixa eu só falar dessa imagem, porque a última parte, eu passo o vídeo, comento o vídeo e a gente termina. Mas só para completar aqui.
essa aqui, por exemplo, é um exemplo de uma análise biomecânica. A gente pode fazer essas análises da corrida avaliando de vários ângulos. Aqui ele está fazendo uma avaliação de uma vista lateral e de uma vista posterior. E a gente consegue ver várias coisas aqui. Ó. Então, só para tentar falar daquele negócio que eu falei do centro de massa. Imagina que o centro de massa dessa mulher é aqui no próximo do umbigo dela, certo? O centro de massa dela, se você observar, ele está caindo aqui embaixo. Ó. E o contato do solo, ele está ocorrendo aqui na frente. Ó. Ela está entrando com o calcanhar. Então, o centro de massa dela está aqui e o calcanhar dela está aqui. Ó. Então, para ela conseguir sair dessa posição e dar o próximo passo, o centro de massa dela vai ter que sair aqui de trás, passar por toda essa área de suporte e, então, sair dessa área de suporte para, então, ela conseguir dar o próximo passo. De modo geral, uma boa técnica de corrida, o sugerido é que, em vez de você pisar com o calcanhar e muito longe do centro de massa, é que você faça um ataque ao solo com essa perna um pouco mais próximo do centro de massa, né? O que facilitaria o passo seguinte, porque um pé mais próximo do centro de massa, você tira esse centro de massa mais rápido dessa área de suporte e consegue dar uma velocidade maior e, além disso, você não freia o movimento, porque quando você... Imagina o seguinte, quando a gente está correndo e a gente quer frear, parar de correr, o que a gente faz? A gente põe o pé lá na frente, porque na hora que você põe o pé lá na frente, você cria um vetor de força no sentido de diagonal para cima, que é exatamente no sentido oposto ao da corrida. Na corrida a gente está correndo no sentido direita, quer dizer, no sentido aqui de trás para frente. O vetor de força da corrida tem que ser no sentido de trás para frente. Se eu quero frear o movimento, eu crio um vetor de força ao contrário, né? De trás, de frente para trás. Então, quando você pisa lá na frente, a tendência é você criar um vetor na diagonal, que tem um componente tanto vertical para cima, como também um componente que é no sentido de trás para frente, que seria freando. Não sei se você conseguiu entender o que eu quis dizer. Quando a gente quer frear, a gente põe o pé lá na frente para empurrar o corpo para trás. Agora, quando a gente quer movimentar para frente, a tendência, o ideal seria que a gente posicionasse o pé o mais próximo possível do centro de massa para que nesse primeiro contato não houvesse um sentido de freio. Sim, entendi. Tem outros vídeos falando um pouco disso, eu não sei se... Eu lembro que eu separei aqui, não sei porque que agora aqui no slide não tá. Acho que no outro vídeo, depois eu vou achar aqui. Mas é o que eu queria dizer. Ficou claro também. Ficou? Deu até para entender um pouco em relação à freada. Às vezes, quando você está correndo, você leva o seu tronco um pouco mais à frente. Quando você vai frear, você levanta o seu tronco e faz o contato com a sola do pé, com o calcanhar. Eu tenho um vídeo aqui separado, eu vou ver se eu acho ele aqui para mostrar para vocês. Não sei, eu achei que eu tinha colocado ele aqui na apresentação. Devo ter ocultado alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu ocultei alguma coisa. Eu não sei, tá? Aqui eu vou achar esse vídeo aqui e vou reproduzir aí, para a gente discutir isso daqui. Mas deixa eu só voltar aqui, só para terminar esse slide. Pessoal, já estou acabando, tá? Aguenta firme aí. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que a partir disso daqui dá para a gente fazer várias análises. Se você filma alguém correndo na esteira, você consegue avaliar se ele está pisando mais com o calcanhar ou se ele está pisando mais com o meio do pé, se esse pé está muito distante do centro de massa ou não. No caso dela aqui está até um pouco distante. A gente consegue ver, aqui está mostrando a inclinação do quadril, né, se tem mais anteroversão ou retroversão. Você consegue avaliar
os ângulos de flexão e extensão do ombro, você consegue avaliar a inclinação da cabeça. Numa visão posterior, por exemplo, ó, a gente consegue ver que nessa menina, ela tem uma inclinação lateral do quadril, que não é bom, o ideal é que ela tivesse mantendo isso aqui o mais horizontal possível. A gente consegue ver se a pessoa tem um desequilíbrio do ombro, se o ombro está mais baixo ou não, que não é bom. O ideal é que na corrida isso esteja alinhado. Aqui não mostra, mas numa visão de frente, você consegue ver se a pessoa está girando muito o tronco. Deixa eu voltar aqui na imagem para mim, para vocês poderem me ver. Geralmente tem gente que corre, e aí corre e faz muito isso daqui, ó, né? Na hora de balançar o braço, também balança o tronco, né? Ele gira muito para o lado esquerdo, para o lado direito, o que também não é bom. Você está gastando energia para fazer um movimento que não tem função nenhuma de deslocar você para frente. Também não é produtivo, né? Então, tem várias análises posturais. É que tem alguém lá no grupo mandando você aceitar aí para entrar aí. Alexandre. Mas não está aparecendo aqui. Não apareceu, não. Tem que pedir para entrar de novo. Vou falar aqui. Alexandre, tem que entrar aí. Eu não vi aqui pedindo solicitação, não. Não apareceu aqui para mim, não. Mandei um áudio ali. Deixa eu ver se eu acho o videozinho aqui. Primeiro eu vou ver o vídeo mais longo do Usain Bolt aqui. Aqui na pasta aqui. Aguenta aí um minutinho. Vocês estão sem tempo aí, pessoal? Ou dá tranquilo aí? É que eu me empolgo. Tá tranquilo. Deixa eu tentar achar o vídeo aqui que eu tinha separado. Só espero que eu esteja gravando esse negócio. Tá gravando aí? Que eu não vou fazer esse negócio de novo, não. Deixa eu ver se eu acho a corrida aqui. O que é esse? Acho que é esse aqui. É um vídeo meio longo, uns 9 minutos aqui, mas ele é bem legal. Vocês estão vendo a tela aí? Não. Foi, agora foi. Foi. Ele vai fazer uma análise, tá em inglês esse vídeo, mas ele é bem legal. Ele vai mostrar lá os 100 metros, eu vou comentando aqui na medida que ele for falando. Ele tá mostrando ali os ângulos, né? Mostra os vetores de força, os vetores ali, os ângulos articulares. Aí vai mostrar lá os 100 metros, daqui a pouco ele vai começar a analisar. Posição inicial. Ele vai fazer várias análises, ele vai falar da largada dele. Quer ver, ó, o Usain Bolt na largada. Deixa eu ver se é aqui que ele fala. Desvio, ele vai mostrar que ele corre um pouquinho diferente. Ó. Olha só que legal esse início aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Olha o quadril dele, como é que faz uma rotação interna ali bem grande, ó. Se você comparar com os outros atletas, os outros não tem esse, ó. Olha a rotação interna do quadril dele. Os outros já tem os outros, embora faça também, ele é menos do que o dele, né? Ele faz um movimento de rotação interna do quadril muito grande ali. Frequência de passos, né? Ele vai mostrar que ele vai dar vários passos ali na saída, se eu não me engano, um pouco maior do que os outros, ó. Frequência de passos. Então, vários
3 desses corredores, nos primeiros metros, deu 5 passos, né? Talvez nos 10 primeiros metros, não sei quantos metros é isso. Mas nos primeiros metros deram 5 passos. E 3 deles, e 3 deram 4. O Usain Bolt, que é um cara que é o maior deles, né? Que é um cara super alto, né? Mostrando ali, deu uma passada de 4 parecido aos outros, né? Que são mais baixos do que ele. Então, esperado um cara alto, talvez é que ele desse, talvez até 3, né? Mas não, ele consegue ali manter uma média próxima ali dos atletas mais baixos. Vamos ver o que ele está falando aqui. Qualidade e forma, né? Que é aquele exemplo que eu dei. Ele vai até destacar ali, ó, aquela rotação interna. Olha como é que é grande ali a rotação interna do quadril dele. Porque um cara alto, para ele dar vários passos no início, ele precisa fazer com que a perna dele caiba num pequeno espaço que ele tem ali, né? Que é agachado. Imagina, ele é agachado, tendo que dar para você correr rápido, você tem que aumentar a frequência, você tem que dar vários passos por minuto no início, e aí para compensar isso, você tem que fazer, ele acaba fazendo lá aquele movimento de rotação interna e externa para caber a perna dele naquele espaço pequeno que ele tem ali, uma vez que ele está agachado. Mostrando ali os movimentos de rotação interna e externa, né? Mostrando a pisada dele ali. Comparando ali com outro atleta. Ver se eu consigo adiantar aqui também para não perder muito tempo. Vamos para as partes que interessam. Aí a frequência de passada e o comprimento de passada dele. Isso é bem legal, né? Ele vai mostrar que, por ele ser um atleta mais alto, a frequência de passos é menor, mas o comprimento é maior. Ó, ele deu 270 passos por minuto, né, nessa prova aí. E o comprimento de passada, acho que passou anterior, que era 2,19. Ah, não, 2,7 é o comprimento da passada dele. Então, 270 passos por minuto e 2,7 metros o comprimento da passada. Mas depois ele vai mostrar lá no final, acho que, se eu não me engano, as comparações com os outros. Ah, isso aqui que eu queria falar, ó. Vamos ver se eu consigo parar a imagem aqui exata. Ó, se você olhar naquele primeiro exemplo, ó, se a gente pensar no centro de massa dele, olha só que interessante, ele vem cair muito próximo do pé dele, né? Se pegar aquele primeira imagem que eu mostrei da menininha lá, a gente viu o centro de massa muito distante, né? Um atleta de elite aqui, a gente vê que o centro de massa está muito próximo da área de suporte do pé. Isso facilita a corrida. Outra coisa, a gente vai ver que a inclinação do tronco dele, ele não corre com o tronco totalmente ereto. Há uma tendência do tronco estar mais inclinado à frente. Então, isso favorece o centro de massa dele se deslocar mais para frente aqui. Se eu não me engano, acho que nesse vídeo ele fala disso também. Vamos ver se lá na frente ele vai mostrar isso. Aí ele está mostrando ali, ó, o contato com o solo, ó, se a gente vê, é antepé, né, praticamente. Ele pisa ali só com a ponta do pé, o calcanhar praticamente não toca o solo. Claro, essa ponta do pé, ela acontece, ó, ele diz o seguinte, ele está entrando com a ponta do pé e há um menor tempo de contato com o solo. Isso quer dizer que ele bate o pé no solo e rapidamente tira. É um movimento muito rápido de bater e tirar o pé do solo. O que é bom, né? Quanto menos tempo você permanece com o pé no solo, significa também que mais rápido você está, de alguma forma, correndo. Só chamar a atenção para um detalhe, tá, pessoal? Aqui a gente está fazendo uma análise de uma corrida de 100 metros, né?
se você for pensar no maratonista, ele não vai pisar só com a ponta do pé, porque numa velocidade mais lenta, o natural é que você também pise com o calcanhar. Você vai ter um tempo de contato com o solo maior, porque a velocidade também de corrida é maior. Aqui a gente está falando dos 100 metros, então por isso a gente vai ver ponta do pé e quase nada de calcanhar tocando o solo. Então ele dá para ver claramente ali a ponta do pé. Alta força de contato com o solo, né? Aí mostrando ali que a exigência ali do músculo da panturrilha. Posição relativa. Ó, isso que eu queria chamar a atenção aqui, ele até destacou. Essa aqui é a área de contato com o solo, esse aqui é o centro de massa dele. Percebam que a distância do centro de massa para esse primeiro contato ele é muito próximo. O que é bom, porque se ele botasse o pé aqui na frente, ele na verdade estaria retardando, ele estaria desacelerando no início do movimento. Quanto mais distante o seu primeiro contato com o solo for do seu centro de massa, mais você vai estar no primeiro momento freando. Então, o ideal numa corrida é que o centro de massa esteja o mais próximo possível dessa área de contato aqui com o solo. Aí agora eu acho que, se eu não me engano, ele vai mostrar a relação do tronco também. Ele deve estar falando alguma coisa ali em inglês. Taxa de frequência de passos, tal. Movimento inicial. Outra coisa, percebam que na corrida eles têm movimentos muito amplos, né? Eles fazem o máximo de extensão e olha a flexão de quadril da perna esquerda, quase 90 graus, né? Isso só ocorre basicamente nessas provas muito rápidas, 100, 200 metros, 400 metros. Um atleta de maratona, você não vai ter lá essa flexão de quadril, até porque ele não está nessa velocidade de corrida. É até engraçado isso, que uma vez eu vi um cara ensinando alguém a correr na praia, e ele estava ensinando alguém para correr lá na praia para fazer atividades de longa duração. E ele queria que a pessoa fizesse, durante a corrida, esse padrão de movimento aqui, de quadril flexionado a 90 graus. Mas, assim, a pessoa não fazia sentido nenhum, porque a pessoa estava correndo em baixa velocidade e fazer isso daqui, ela, na verdade, fazia movimentos exagerados, não condizentes com a velocidade que ela ia correr. Então, na hora de avaliar propor uma técnica de corrida, você tem que levar em consideração também a velocidade, né? Você não vai pedir alguém que vai correr a 8 km por hora para levantar o quadril lá a 90 graus, que não faz o menor sentido. Aí mostrando lá os quadril em extensão. Então, a tendência é que quanto mais amplo for o movimento de flexão de joelho, flexão de quadril, maior tende a ser o seu comprimento de passada. Ótima posição de extensão do quadril e tal. Vamos ver a hora que ele fala do tronco. Olha só que legal. Isso aqui, ó, lembra que eu falei para vocês de oscilação vertical? Ele está mostrando que o Usain Bolt, a oscilação vertical dele é muito baixa. O que é bom, significa que ele está gastando toda a energia que ele usa quando ele pisa no solo para se movimentar para frente. E quase nada está sendo utilizado para movimentar o corpo para cima, para baixo. Então, quanto maior for essa oscilação vertical, significa que você está gastando muita energia para movimentar para cima e para baixo, o que é improdutivo para a corrida, né? Porque a ideia é correr no sentido horizontal e não vertical. Então, interessa gastar energia para movimentar de trás para frente, né? Ou de trás para frente. Ele mostrando ali que essa oscilação vertical dele é muito baixa, mínimo movimento ali de oscilação vertical. Pessoal, vocês estão me entendendo aí? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Yeah. Beleza.
Tá acabando já, tá? Mobilidade do quadril, pico de flexão do quadril, mostrando aquilo que eu tinha falado lá. Então, ele faz o máximo de extensão do quadril e o máximo de flexão de quadril. Consequentemente, o movimento, a amplitude articular da articulação é alta e isso afeta o comprimento da passada. Se você quer dar um passo longo, você tem que ter altas amplitudes de movimento ali do quadril. E a inclinação do tronco, acho que até o Ernesto comentou, a gente vê que ele tem um tronco inclinado para frente, né? Então ele favorece esse centro de massa, está mais próximo do contato inicial com o solo, isso favorece a corrida também. Depois, eu não sei se vocês tiveram aula de atletismo, mas existe até mudanças, né? No início da corrida o tronco está bem inclinado e no final da corrida há uma tendência do tronco erguer um pouquinho mais. Essa seta aí eu não sei o que ele está querendo dizer, teria que ouvir o áudio, mas eu estou sem áudio aqui. Acho que no final do vídeo ele vai apresentar o número de passos que cada um deu também. Aí mostra a mobilidade do ombro, olha que interessante, olha o ombro tanto que movimenta, né? De uma pequena flexão para uma hiperextensão lá, né? Os movimentos do membro, tá, pessoal? Ele é muito importante para manter o tronco estável, né? Se você tem pouco movimento se você tentar correr com os braços presos, a tendência é você girar muito o tronco, né? E aí perder energia, né? Então, por isso a importância de coordenar muito bem esse movimento dos braços. A cabeça, está mostrando a cabeça dele ali numa posição relativamente neutra, que é uma posição ideal ali para corrida. E ainda consegue dar uma olhadinha para o lado. O cara é um absurdo. Aqui acho que nesse vídeo ele não mostrou, mas tem um videozinho, só para finalizar então, tem um videozinho que eles fizeram até acho que no Globo Esporte, algum programa de TV lá, que eles mostravam que o Usain Bolt nesses 100 metros, o comprimento de passo dele era maior, e ele dava um número de passos menor, né? Porque ele é mais alto, então ele tinha essa vantagem que ele era mais veloz, principalmente por causa do comprimento do passo, que era bem maior. Em compensação, ele precisava dar menos passos por minuto, né? Aquela frequência de passo, aquela cadência dele era menor, que o número de passos era menor. Tá? Pessoal, acho que é isso. Fala, Léo. Você acompanhou um pouco a carreira dele no final, alguma coisa do Bolt? Não. É porque eu fui numa palestra, um professor estava explicando sobre esse gasto energético, até que o Bolt tinha a mais do que os outros, por ele ser grande mais, que tanto que ele parou de correr devido a lesões que ele tem na coluna. Tantos esse esforço que você falou aqui foi demonstrado na largada, essa rotação que ele fazia, porque ele é grande, fica bem visível de ver essas análises com ele, mas se você comparar o vídeo dele com outro corredor também que tá para trás dele, você vê que os outros são totalmente alinhados. Ele é, vamos dizer assim, que ele é meio desengonçado. Eles falavam isso, né, que essa largada dele era desengonçada, mas assim, eu não sei se era realmente desengonçada, mas é que assim, para você iniciar a corrida, imagina, você está baixado, né? Se você é muito alto, para arrancar muito rápido, esse número de passos que você faz ao solo, ele tem que ser alto. Por quê? Porque o que vai te impulsionar para frente é o teu pé no solo. Se você faz um comprimento, você está parado, se você dá uma passada muito larga, você não consegue, né, produzir muita força para frente. Então, no início da saída do bloco, essa frequência de passos ela é muito importante para você criar força no solo para te impulsionar para frente. E aí, como ele era grandão, né, acaba que ele tem que mudar um pouco, né, igual a gente viu ali aquelas rotações do quadril dele, para conseguir encaixar a perna ali também ali no solo, né? E de certa forma ele devia fazer um gasto energético, igual você falou, maior, porque
se você tem muitos movimentos além do padrão que você precisa, você vai estar gastando mais energia, né? É interessante isso aí que você falou. Mas eu não sabia. Pessoal, tranquilo? Dúvidas? Não, tranquilo. Quanto não? A gente está depois eu vou, na próxima aula, falar de movimento no meio fluido, mas isso aqui é bem rapidinho, tá? É coisa de 15, 20 minutos. E aí tem 2 caminhos para ir. Um é que a gente já teve uma reunião ali, parece que tem umas aulas que apareceram ali no portal, que é umas aulas sugestivas de uma aula prática, mas eu ainda vou avaliar como é que vai ser feito isso. Eles pediram que a gente fizesse, passasse para vocês uma aula prática que é do próprio sistema ali, da instituição, mas independente disso, não vai substituir aquilo que eu falei não, tá, gente? Assim que tiver como, a gente vai, dentro do possível, fazer lá aqueles cursos de inverno, onde eu pretendo abordar aqueles assuntos dos seminários, tá? Então, vai ter também. Mas aí eu não sei se na próxima aula, porque eu tenho 2 caminhos, eu vou falar dessa parte de movimento no meio fluido, e poderia falar de algumas coisas que eu não falei na unidade 3 relacionada à contração muscular. Eu não falei porque vocês vão ver isso na fisiologia também. Então eu posso falar disso, não sei se eu vou fazer isso, ou o mais provável é que eu fale um pouquinho rápido dessa movimentação no meio fluido e a gente faz um pouco dessa questão da aula prática, mas eu tenho que dar uma olhada ainda como é, porque isso é algo novo que surgiu aí essa semana, tá? Eu acho que são esses pontos aí que eu queria chamar a atenção. Eu tenho que depois alguém me lembrar aí, porque esse site que eu tô... Tem um site, aquele site que eu mostrei para vocês, da ação dos músculos, que é aquele site de Lyon, eu tenho lá um endereço que dá para você olhar lá, vídeo por vídeo, que é bem legal, fica bem didático ali, que completa junto com os slides e com as aulas que a gente viu. Eu vou publicar depois também para o pessoal. Beleza? Acho que é isso, 10h20. Mas acho que se eu estivesse dando aula aí na faculdade, eu não ia ter esse horário. Estamos indo até esse horário. Ai. Mas é isso, galera. Espero que tenha atendido vocês aí. E até a próxima semana. Beleza? Beleza. Valeu. Boa noite. Falou, boa noite. Beleza. Tchau. Tá rolando Gustavo Lema, gente. Não perdeu